A gente fala desse livro de Êxodo, ele tem início lá em Gênesis 15, versículo 13. Por quê? Olha só, o que Deus fala para Abraão? Abraão, o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. E aí, o que chama a atenção? Porque vocês devem se recordar que quando Jacó e Esaú fazem as pazes, Esaú ele para e fica, ele se assenta em Edom, que é a localidade dele, e Jacó vai para Canaã, a terra prometida que Deus tinha dado para eles. Em determinado momento, vocês devem se recordar que José, a pedido de Jacó, vai verificar os irmãos. E aí, naquele momento que ele vai verificar os irmãos, o que acontece ali? Alguns irmãos pensam em matá-lo, mas Judá dá a seguinte sugestão: bem, o que a gente vai ganhar matando José? Vamos vendê-lo para a caravana de ismaelitas. E quem são os ismaelitas? Exatamente da união que nós tivemos ali de Abraão com Agar e egípcia. Daí saiu Ismael, e lembra que ele foi mandado longe e depois agora se tornou um povo, então por isso chamado de ismaelitas. Bem, José vai nessa caravana de ismaelitas e depois ele vai para onde? Na casa de Potifar, que servia ao rei. Ele começa a ser assediado pela mulher de Potifar, vai parar na prisão. E aí, durante aquele período da prisão, vocês se recordam que José, ele começa a servir com excelência naquela própria prisão. Tanto que o carcereiro passa o quê? Passa a administração da prisão para ele. E aí a gente lembra claramente que, independente das circunstâncias, aonde você estiver, mesmo que injustamente, você não murmure, mas que você procure sempre fazer o bem. E a história de José é algo maravilhoso, mas a gente aqui está focando em Êxodo. Só que depois de um determinado momento, o que? Vem o copeiro e o padeiro, contam para ele que tinham tido sonho, José interpreta e depois um é morto após 3 dias e o outro é restaurado à função dele. Se passam 2 anos e depois que o faraó tem um sonho, sim, ele acaba perguntando e aquele que era o copeiro se lembra de José na prisão. Por que nós estamos fazendo uma recapitulação dessas passagens anteriores? Lembra-se quando eu falei aqui no início de Gênesis, capítulo 15, versículo 13, falando que Abraão teria descendência e seria um escravo durante 400 anos? E aí, de forma, às vezes, até meio que absurda, a gente às vezes acaba ouvindo, José não deveria ter falado aquilo e tal, e por isso foi parar como escravo. Não, gente, na realidade, o próprio Deus havia predito que isso aconteceria. A forma como Deus agiria é a soberania dele, Pois bem, depois de um período, ele acaba trazendo a interpretação do sonho do faraó, e aí o Egito, que já era a maior nação naquele período sobre a terra, se torna ainda mais poderosa. Por quê? Porque os 7 anos de fartura possibilitaram que eles fornecessem alimento para todo mundo. E aí todos os povos iam adquirir os alimentos naqueles 7 anos posteriores. Que houve fome, todos os povos fossem comprar mantimentos lá. Daí o Egito, que já era poderoso, se torna ainda mais poderoso. E aí você pode pensar, mas o que Deus quer nisso? E aí vem a grande questão do livro de Êxodo, que significa saída. Por quê? Porque Deus tira de Canaã a terra prometida que ele jurou dar àquela família, que começou com Abraão, que foi gerando Isaac, Jacó, e que foi se multiplicando. E agora, no início do livro de Êxodo, o que nós temos? Depois de 430 anos, aquele povo que estava na região mais próspera, mais fértil do Egito, se multiplicou. E aí o novo faraó, agora ele está apavorado. Por quê?
pode? Tantos israelitas vão se multiplicando ao longo do tempo. E o que a gente consegue perceber nisso? É que Deus pega o povo dele e leva o povo dele para a região, para o povo mais desenvolvido de toda a terra. E por que Deus faria isso? Exatamente porque Ele queria que o nome dele fosse engrandecido sobre toda a terra. E aí, dentro do contexto histórico, o que nós temos? Todas as religiões na terra, naquele momento, eram politeístas. Várias delas elas tinham vários deuses. E Deus ainda não se tinha se mostrado para todas aquelas nações. E Ele começa aqui a partir de Abraão. E a gente agora tem o quê? Um Deus invisível e um Deus de escravos. Um Deus dos hebreus que agora são escravos. E aí agora a gente consegue situar ou ter a ideia geral do contexto histórico. Por quê? Porque quando a gente às vezes faz a leitura da Bíblia, a gente às vezes passa por uma série de situações que às vezes elas passam desapercebidas. E aqui, nesse momento, quando começa o livro de Êxodo, vocês vão observar que aquele faraó, naquele momento, tinha dado o quê? Um local de maior prosperidade ou mais fértil do Egito. E aí o povo de Deus começa a se multiplicar ali. Quando começa esse livro de Êxodo, vocês observam que eram 70 pessoas da família de Jacó, mais a família de José que já estava no Egito. E aí, diante desse quadro, o que nós temos? Nós temos que a preocupação desse faraó de que, bem, esses meninos estão se multiplicando e daqui a pouquinho, se nós tivermos uma rebeldia ou alguma outra nação que virá contra o Egito, eles podem se rebelar e se unir a esse povo. Então vamos fazer o quê? Vamos eliminar os meninos. Daí eles chamam que as parteiras se fracuar e pede para que elas matassem os meninos, né? E isso está apresentado aonde? Mais abaixo. Mas no versículo 12, a gente observa o seguinte, no capítulo 1, do versículo 12 de Êxodo: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E aí, quanto mais afligidos, mais se multiplicavam e mais se tornavam fortes. E aí a gente observa que com as aflições desenvolvemos qualidades que nos prepararão para o futuro. Já observaram isso? Que todos nós que sofremos aflições, adversidades, nos tornamos pessoas fortes. Não é qualquer coisa que venha e nos derruba. Isso é prova que você, na tua caminhada cristã, nós vamos desenvolvendo aptidões e qualidades, somos fortalecidos no Senhor. Por isso, quando Deus fala lá no Novo Testamento que nós somos mais que vencedores, porque Ele vai nos tornando fortalecidos, e nada vem que consegue nos derrubar com facilidade, porque a cada processo, cada momento que você, cada etapa que você vai vencendo, você vai se tornando mais fortalecido, e você vai sendo aprovado e passando para uma nova etapa. Por isso que nós sofremos provas, adversidades, para que possamos passar para a nova etapa. E assim nós vamos galgando a experiência com o Senhor. E aí não é qualquer coisa que você observa que vai te derrubar. Quantas coisas que nós passamos e que nós conhecemos no passado, que a gente pensou assim: Senhor, eu vou sucumbir. E quando a gente para olhar agora, você fala assim: poxa, aquilo que eu passei, se vier agora de novo, eu tiro de letra. Por quê? Porque Deus nos deu essa experiência. E assim somos nós, né? E não seremos vencedores se não houver batalhas a serem vencidas. Como é que você pode ser vencedor se você não se defrontar com batalhas? Se você não vencê-las? Nós precisamos ter experiência a partir das adversidades e batalhas vencidas. Por isso que nós somos chamados de vencedores. E é algo impressionante, né? E aí, versículo 21 de Êxodo, no primeiro capítulo, ele coloca: e porque as parteiras temeram a Deus, e Ele lhes constituiu família. Se fracoar, elas tiveram coragem para desobedecer o mal.
nós temos uma palavra que Deus nos fala claramente que devemos obedecer às autoridades, mas desde que elas não venham fazer algo contrário à palavra de Deus. E aqui, simplesmente, a ordem do faraó é que matasse os meninos inocentes, os bebês inocentes, e elas resolveram não fazer isso. E aí elas salvaram a vida de bebês inocentes e Deus as recompensou. Então, independente da situação que você tenha na tua frente, procure fazer o bem, porque Deus ele vai te honrar independente disso, né? E aí a gente observa o seguinte, que aqui no capítulo 2, no versículo 9, né? Como o rei teve a ideia de mandar os meninos serem jogados ao rio Nilo, e aí nesse momento, da família de Amrão e Joquebede, eles têm 3 filhos, né? Arão, Miriam e Moisés. Moisés agora acaba de nascer exatamente no período que os meninos estão sendo jogados ao rio Nilo. E aí o que Miriam faz? Ela acaba preparando, né, um cestinho, e aí coloca Moisés ali, quando simplesmente a princesa, uma das princesas, estava junto ao rio. E aí ela acaba encontrando o menino. E olha só o que acontece aqui no versículo 9, no capítulo 2. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. E a princesa, quando Deus está no negócio, é algo tremendo, porque ela acaba contratando a própria mãe para amamentar e a irmã para cuidar do menino, ainda com um salário. Imagina o que é isso. Quando Deus tem um propósito, né, em algo, Ele vai sempre encontrar todas as situações ou opções para te fazer com que aquilo, né, seja da vontade dEle. E aqui, outro item: confiar e obedecer a Deus é apenas o que Ele precisa para realizar o seu plano em nossas vidas. Deus não precisa de muita coisa, apenas que a gente confie e esteja propício para obedecer a Ele. E aí Moisés, naquele momento, ele começa a ser o quê? Ele começa a ser educado na maior corte que a gente possa imaginar, dotado de cultura, de ciência, de tudo que tinha de maior desenvolvimento naquele período. Tanto é que a gente pode ver o quê? Exatamente toda a antiguidade que os egípcios desenvolveram, né? E aí a gente, naquele momento, a gente consegue perceber o quê? Muita gente às vezes não sabe que a Bíblia ela começa a ser escrita a partir do livro de Êxodo, a partir da libertação do povo do Egito. E aí, se você pegasse os hebreus estavam aqui como escravos, mas Moisés ele foi parar exatamente num palácio, sendo educado pelos egípcios. E aí você tem o que? Tudo aquilo que está sendo desenvolvido, a escrita, tudo mais, para que Moisés ele pudesse estar propício para começar, né, a desenvolver, a escrever toda a Bíblia que nós temos aqui nesse momento, isto é, o Pentateuco. E aí a gente começa a entender como os planos de Deus eles são muito maiores do que a gente pode imaginar. Primeiro, a gente tem a questão dos irmãos de José, que eram pessoas que estavam cruéis, né? Pessoas com atitudes cruéis, mas mesmo assim Deus foi trabalhando tanto em José para se tornar o segundo no Egito. Ele foi trabalhando na vida dos irmãos a ponto de Judá oferecer a própria vida dele por Benjamim quando a taça encontrada. Vocês devem se recordar disso. E aqui a gente começa a perceber que Deus vai transformando o nosso caráter, a nossa personalidade para o propósito final que Ele deseja. Por isso que em situações, às vezes, as adversidades, que a gente às vezes pode ter um olhar muito negativo para isso, mas a gente consegue perceber claramente que Deus tem um propósito melhor e maior na vida de cada um de nós. Mesmo que nessas circunstâncias que parece que tudo está fechado, que tudo é ruim, que nada sem perspectiva nenhuma,
mas o que nós devemos fazer? Praticar o bem, obedecer a Deus, porque o melhor Ele fará na vida de cada um de nós, independente das circunstâncias, porque nós não vivemos pelas circunstâncias. E isso não é apenas uma palavra que eu estou olhando aqui. A gente tem na Bíblia situações repletas que mostram claramente que é dentro de tudo fechado é que Deus age, porque senão nós não daríamos crédito a Ele. Nós só damos crédito a Ele quando nós vemos o sobrenatural de Deus agindo. Quando nós vemos uma portinha, uma saída aqui, nós achamos que nós é que fomos capazes de realizar aquilo. Infelizmente, Deus precisa fechar tudo para que você dê crédito a Ele no sobrenatural, né? E aqui no versículo 16, né, a gente vai ver a questão do sacerdote de Midian. Mas antes de chegar lá, Moisés, o que? Ele sabe que ele é hebreu, apesar de ter sido educado no palácio. E aí, quando ele está mais ou menos em torno dos seus 40 anos, e aí ele vê que os irmãos dele hebreus estão sendo maltratados. E aí ele simplesmente se vinga de um soldado egípcio, mata esse soldado e depois ele acaba fugindo. Ele vai parar onde? Exatamente no território chamado Midian. E aí lá ele encontra, 7 filhas de Jetro, também conhecido como Reuel na Bíblia, né? E aí, quem são esses midianitas? Vocês devem se recordar que Abraão, quando Sara morreu, ele se casa com uma mulher chamada Quetura, né? Então ele, com uma idade bem avançada, mesmo assim ele teve ainda filhos. E aí a quarta filha, chamada Midian, gerou um povo chamado Midianitas. E agora Jetro é sacerdote lá. E aí o sacerdote, no versículo 16 do capítulo 2, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. E aí a gente consegue perceber o quê? Que naquele momento, Moisés ele vai para poder ajudá-la, né? E acaba morando e se casando com Zípora. E aí chega um determinado momento, que no versículo 23, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. E a gente às vezes, os seus gemidos e as suas orações, elas não passam desapercebidas por Deus. Por mais que a gente às vezes pense, Senhor, eu clamo, todo dia eu oro, a todo momento eu choro, Senhor, parece que tu não me ouve, o silêncio, mas Deus não deixa nada passar desapercebido. Só que a questão do processo, que a gente pode identificar como vale, como deserto, enfim, você pode dar o nome que você desejar, mas Deus tem um propósito para, nesse momento, Ele lapidar, te moldar para um propósito maior que Ele quer na tua vida. E a gente às vezes não entende isso. A gente acaba pensando, Senhor, tu não me ouves, eu estou desamparado, eu estou só, mesmo ao redor de pessoas, eu me sinto totalmente isolado disso tudo. Mas Deus nos mostra claramente que nada é em vão, né? E Ele sabe o momento certo e o melhor momento para agir. Tem coisas que às vezes, se Ele tirar você dentro de um processo pedagógico, aquela lição pode não ter sido aprendida totalmente. E é necessário que isso, é como se você estivesse passando por um processo de estudo, de ensino, e Deus, Ele precisa fazer com que você passe por todo aquele processo, porque aquele aprendizado é necessário para a tua melhor forma de viver. Só que a gente não pode murmurar diante desse quadro. Por isso que Deus fala que tudo que acontece em prol daqueles que amam a Deus, exatamente porque Ele sabe que aquilo é necessário em prol das nossas próprias vidas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí a gente consegue observar também que, se uma situação adversa diante do quadro da Rose fosse tudo resolvido no estalar de Deus,
assim, aconteceu um problema aqui hoje, vamos parar para refletir sobre isso. O problema dela acontece hoje. Não estou falando do problema dela, mas todos nós aqui temos problemas, temos adversidades. Mas se acontece algo hoje e amanhã está resolvido, o que ela teria aprendido? Praticamente nada. Vocês sabiam que Rebeca era estéril? Não, sabe por quê? Porque aparece um pequeno versículo na Bíblia. Sara, a gente lembra, por quê? Porque houve tanta situação, né? Chama a egípcia Agar, aquela serva de mulher, enfim, tantas situações. Mas quando Isaac soube que Rebeca era estéril, ele orou, Deus abriu a mata e pronto. Por isso, muita gente às vezes nem sabe disso. E aí, por quê? Porque algumas situações, elas são resolvidas de uma maneira rápida, mas quando Deus tem um propósito, te ensina um propósito pedagógico ou terapêutico, existe um tempo necessário. Por isso, por mais que a gente esteja passando por aflições, adversidades, elas são necessárias, porque elas acabam nos trazendo aprendizado. E esse aprendizado, ele só nos faz crescer. E aí a gente às vezes não quer, Senhor, afaste esse chefe, Senhor, me afaste desse trabalho, Senhor, me afaste desse vizinho, Senhor, me afaste, mas Deus não quer, porque Ele sabe que Ele usa as ferramentas ao seu redor para te fazer crescer. Por isso que algumas situações, quando a gente pede, Senhor, trabalha no meu marido, Senhor, trabalha naquele, Senhor, trabalha na minha mãe, Senhor, trabalha na minha filha, e o Senhor quer trabalhar em você. Cada um ele vai trabalhar de forma independente, mas ele quer trabalhar em você. Por isso que não adianta que às vezes você fica falando de algumas situações, porque, Senhor, eu não aguento, mas é tanta situação, às vezes eu já trabalho na tua paciência, na tua mansidão. Só que enquanto você não aprende, aquilo se torna um processo rotativo e não passa dessa etapa. Então tem situações que a gente passa e a gente às vezes fala assim, Senhor, por que isso de novo? Porque nós não aprendemos. Às vezes perdemos a cabeça com coisas desnecessárias e às vezes Deus fala assim, por que você não se calou? Por que você não deixou nas minhas mãos? E aí a gente fica realmente se revoltando. Mas não, Deus simplesmente Ele quer trabalhar no nosso interior. Por isso que esse processo duplo, pedagógico e terapêutico é a todo instante. O pedagógico ele está te ensinando, e terapêutico ele está tratando da tua alma. E aí, no capítulo 3, não sei se eu acho que já devo estar perto do final do horário, né? Moisés, ele apacentava, capítulo 3, versículo 1, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, também conhecido como Monte Sinai. E aqui tem alguns pontos. Agora, no contraste, Moisés viveu 40 anos como príncipe, sabe? Ele viveu 40 anos como príncipe egípcio, e agora 40 anos como pastor midianita. É um contraste. E aí ele poderia imaginar o seguinte, bem, eu era príncipe, e que situação humilhante, né? Mas Deus nos prepara exatamente para... Ele queria que Moisés se tornasse um líder. E agora, essa mudança, 40 anos como príncipe egípcio, e agora 40 anos como um pastor midianita. E assim é que Deus faz em algumas situações. Às vezes a pessoa tem um cargo excepcional, uma multinacional, e às vezes Deus retira para te colocar numa situação que até os olhos pode ser não tão gratificante, não tão popular, não tão exuberante, mas Deus tem um propósito maior na tua própria vida. E às vezes a gente olha só para o exterior, mas Deus quer trabalhar na tua alma, no teu intelecto, né? Dentro de você. E agora, simplesmente, ele aprende a viver como pastor e simplesmente no deserto, né? E aí no versículo 5 do capítulo 3, e Deus continuou, não se aproxime, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E vocês sabem que tirar o calçado era um ato de reverência de um servo diante de uma autoridade. Muitos não sabem, mas no contexto, naquela época,
nenhum. Vocês conhecem algum escravo que tinha calçado? Não, os escravos andam descalços. Isso é história. E aí, era necessário que tire a sandália dos seus pés. Por quê? Porque você está diante de alguém que é superior a você, é teu Senhor. Então, naquele momento, Moisés ele consegue perceber que quem está falando com ele é uma autoridade suprema, né? E aí a gente tem o quê? Na antiguidade, os escravos só andavam descalços, eles não andavam, né, calçados. E aí no versículo 14 do capítulo 3, e Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. E aí, só relembrando, nós estamos vivendo num período em que todas as nações da terra são politeístas, com muitos deuses. E aí você tem um Deus com uma determinada área, um Deus das batalhas, um Deus da fertilidade, um Deus que simplesmente nos traz água, enfim, as mais variadas. Hoje não é diferente, né? Você sabe que existem religiões que têm determinados tipos de entidades voltadas para determinadas, e Deus se intitula o que eu sou. Eu sou aquele que detém todo o poder, toda a soberania, e eu sou um Deus invisível, que tudo que os outros precisam, eu tenho reunido em mim. E aqui a gente consegue observar que eu sou Deus de todas as áreas, eu sou Deus de tudo, eu sou o que sou. E a gente tem que ir mais abaixo, no capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. E assim a gente observa que Moisés ele reluta por medo, e ele sofre principalmente por antecipação. Vocês já observaram quantas coisas passam na nossa mente e a gente sofre precipitadamente por coisas que não acontecerão? E aí a gente acaba sendo cometido da ansiedade, do sono precário, dos momentos de aflição durante o dia, de pensamentos que não cooperam com nada, com situações que só nos trazem mal-estar. E aqui a gente consegue perceber o quê? Que imaginamos os acontecimentos e a possibilidade de dar tudo errado. Mas se Deus fala que a gente deve viver cada dia, a cada dia, você hoje não vive sozinho, você vive amparado naquilo que Deus prometeu a você. Você não fez uma aliança com o Senhor? Você não anda nesse barco sozinho. Você deve viver cada dia de forma a confiar nele, porque nada sai do poder das suas mãos, né? E aqui, vai e faça o que Deus mandar. Ele providenciará os meios e recursos para te ajudar. Enfim, Deus te delegou algo, então vai e faça. Né? A gente às vezes entra numa zona de conforto, que é muito bom a gente às vezes se eximir de responsabilidades, mas se Deus mandou, se Deus te concedeu, se Deus te ofereceu essa responsabilidade, faça, porque Ele vai arcar com você. Enquanto você se disponibilizar a fazer as coisas para Deus, Ele vai estar cuidando das suas. Ele promete isso. E o versículo 2, então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Qualquer coisa que você tem em mãos pode se tornar uma arma poderosa nas mãos de Deus, né? Coloque o seu talento à disposição do Senhor e verá coisas extraordinárias por meio de suas mãos. A gente tem exemplos. Uma queixada na mão de Sansão, ele eliminou mais de 1000 filisteus. Nós temos 5 pães e 2 peixinhos na mão de um menino, alimentou uma multidão. 5 pedrinhas nas mãos de Davi, ele derrubou um filisteu, Golias. E assim é Deus na nossa própria vida. Quando ele pergunta no capítulo 6 de Isaías: Isaías, a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor.
profeta foi usadíssimo ao longo de toda a história, profetizando, predizendo coisas maravilhosas. O capítulo 53 de Isaías, ele narra com exatidão o dia da crucificação de Cristo. Jeremias, ele diz que ele não passava de uma criança, porque para o exercício de profeta ele era muito novo. E como Deus usou o profeta Jeremias, assim a gente às vezes se sente incapaz, né? Eu, antes mesmo de me converter, eu lembro que alguém uma vez falou para mim assim: eu vejo Deus chamado tremendo na tua vida, eu vejo você falando para o microfone, para pessoas, para lugares. Eu falei assim: nunca, como é que eu vou falar isso? Eu nunca vou falar em público na minha vida. E eu lembro que às vezes eu dava aula em auditórios falando para médicos, engenheiros, advogados, juízes. Por minha capacidade não, porque a gente às vezes não tem nada, absolutamente nada. Mas Deus é que cria em nós a capacidade dentro daquilo que Ele quer exercer. Por isso que quando Deus colocar para você, faça. Por isso que muitas vezes, às vezes eu tenho o maior prazer, como eu falei aqui no início, que venha um use de microfone, que você fale de Deus, porque isso traz um bem-estar tão grande, a presença de Deus na nossa vida, né? E aqui no capítulo 4, estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor deixou, e ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Moisés seria o líder do povo de Deus. Era muito importante entender que não poderia haver displicência com as ordens de Deus, principalmente quem tem algum tipo de cargo eclesiástico, quem tem alguma responsabilidade. E aqui muita gente às vezes não consegue entender por que Zípora acabou utilizando a expressão de marido sanguinário, porque ela era midianita e não entendia ou não concordava. Enfim. E assim, né, a gente agora no capítulo 5, só para terminar, depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Faraó conhecia muitos deuses, mas nunca ouviram falar desse Deus único, desse Deus invisível e Deus dos escravos. E assim nosso Deus, ele acaba o quê? Fazer-se conhecer por toda a terra. Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida. Deus trabalhou na vida daqueles que seriam o nome dos líderes das tribos de Israel. Deus trabalhou no caráter deles. Deus trabalhou também em toda a terra, mostrando que Ele era soberano, um Deus invisível, único, consegue abater todas as deidades ou todos os deuses que o Egito acabava por. Então, assim, não existe problema que Deus não possa mudar. Esse quadro que cada um de nós possa estar passando, ele é um quadro provisório, porque Deus tem o melhor e o maior para a nossa própria vida. Amém? Eu queria orar para todos vocês.